Olá, oitavo ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gênero. E a nossa aula de gênero de hoje nós vamos estar fazendo a correção do nosso livro de atividade de leitura. Vamos começar na página 6, aí tem a página 7, 8, 9, 10 e 11. A sexta, em que consiste o sistema colonial? O sistema colonial consiste na dominação e na exploração de uma colônia por uma metrópole. Sétima. A partir do século XVIII, a América colonial passou a conhecer movimentos que reivindicavam a separação política em relação às metrópoles, né? Nós vamos falar sobre caracterizar a Inconfidência Mineira. Aí vocês vão botar comandada por vários elementos das classes dominantes e média. A rigor, visava a independência de Minas e do Rio e talvez de São Paulo. Não havia, à época, Estado Nacional, ou seja, várias províncias do Brasil não tinham muita ligação entre si. As influências pelos princípios iluministas e liberais e pelas emancipações dos Estados Unidos, os inconfidentes não chegavam a se decidir sobre a grave questão da escravidão e, isolados do resto da sociedade, acabavam fracassando. Aí vem, né, vamos caracterizar agora a conjunção baiana. É também conhecida por Revolta dos Alfaiates. Foi um movimento de cunho popular derrotado pelas autoridades coloniais antes de começar em uma repressão. Alguns dos motivos foram a insatisfação popular com o elevado preço cobrado pelos produtos essenciais e alimentos, forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil, ele tinha esse poder aí, o Brasil sempre dependendo dos outros, emancipação política do Brasil, defesa da implantação da República, liberdade comercial no comércio interno e também com o exterior e a liberdade e a igualdade entre as pessoas, graças ao fim da escravidão, né? Tem a oitava, que ele pede pra gente. Em que medida o bloqueio continental influenciou a transferência da família real para o Brasil? Aí ele vai dizer, sendo uma nação que dependia efetivamente dos produtos ingleses, Portugal não respeitou as imposições do bloqueio continental. Com isso, a França de Napoleão decidiu invadir o território lusita. Consequentemente, sem ter a outra opção e aceitando um acordo britânico, a família real portuguesa decidiu transferir a sede do governo para o Rio de Janeiro, então a capital da colônia. A nona pede para a gente vai marcar os objetivos, né? O bloqueio continental decretado por Napoleão tinha como um dos seus principais objetivos, vamos tá marcando a letra A, dificultar o comércio britânico, levando a Inglaterra à crise econômica. Sendo uma aristocracia muito elevada que vinha de Portugal, certamente a viagem da corte portuguesa não foi tão inesperada assim, sobretudo pelas condições adversas que estavam acontecendo em Lisboa. Após a leitura do livro, vamos explicar como eles realizavam essa viagem. A viagem não foi propriamente um passeio agradável. Como os preparativos tinham sido feitos às pressas e o embarque se deu de uma última hora, faltavam mantimentos e muitos passageiros não encontraram seus pertences a bordo. Como foi a chegada ao Rio de Janeiro? As armas se reuniu e ancorou em uma frente o Pão de Açúcar. Muitas pessoas ficaram ansiosas pelo momento em que os barcos dariam o sinal de desembarque.
E isso aconteceu pelas 4 horas da tarde do dia 8 de março de 1908. Novos eventos ocorridos na Europa, especificamente em Portugal, dariam outros rumos diferentemente daquilo que D. João desejava. Tais eventos geraram consequências que precipitaram sua volta para Portugal. Como foi esse regresso? Em Portugal, as lutas dos franceses terminaram no ano de 1811, mas a corte não regressou imediatamente, porque não havia garantias de total segurança, pois a deslocação massiva de tanta gente não era fácil. E talvez a família real se sentisse feliz no Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil deixou de ser uma colônia, foi elevado por Dom João VI à categoria de Reino Unido ao de Portugal. Aí vem aqui a 13ª. O trecho no porto, o quadro era coático, e milhares de caixotes, arcas, baús, pipas d'água e alimentos, dificultando a movimentação. Documentos oficiais do governo acumulavam-se em inúmeras caixas, bem como os mais de 60 mil livros da Biblioteca Real. Nesse trecho, destacamos 2 elementos importantes que vão compor um dos maiores patrimônios nacionais, a Biblioteca Nacional do Brasil. Sobre esse patrimônio, faço uma pesquisa para a gente socializar. Gente, só uma sugestão de resposta, tá? Aqui, ele diz que a Biblioteca Nacional do Brasil ele era considerada pela Unesco uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo. É tido como a maior biblioteca da América Latina. Seu acervo é calculado hoje em cerca de 10 milhões de itens. A respeito da Revolução Pernambucana de 1817, que pontos podemos considerar relevantes ao nosso processo de construções? Esse movimento ele foi marcado por forte sentimento contra o governo português, resultante do aumento dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. Não contou com apoio de religião e militares, tendo apenas as adesões dos demais segmentos da população. Aí vem a 15ª questão, que é para marcar a correta, vamos marcar a letra B, tá bom? 16ª. Estima-se que no Brasil havia mais de 1 milhão de escravizados, na sua grande maioria de jovens do sexo masculino. Porque o tráfico negreiro do Brasil se continua um comércio tão rentável. Um dos negócios mais florescentes do Dom Pedro foi o tráfico de negros. Os tráficos eram uma atividade comercial extremamente rentável, pois os escravos eram vendidos por enormes quantias. Mesmo assim, como eles tratados como mercadoria dos seus senhores, eles não contavam com as leis trabalhistas a seu favor. Sua força de trabalho era muito valiosa. De acordo com seu entendimento, o livro e seus estudos sobre o tema, quais foram as principais ideias de José Bonifácio? Ele defendia o fim da escravidão, necessidade da reforma agrária, né, direito trabalhista para todos, preservação das matas, a integração da população indígena com a sociedade e a imigração europeia. A 18ª pede para a Assembleia Constituinte foi um mecanismo importante para a construção de um Brasil república e teve implicações sociais importantes. Qual era esse objetivo? Era reunir representantes das diversas províncias do país para elaborar a primeira Constituição a fim de estabelecer as mudanças
necessária e as justas condições para manter o Brasil unido a Portugal. O Grito do Ipiranga foi um ato que proclama definitivamente a independência do Brasil diante da corte portuguesa, mas a independência do Brasil representou, de fato, um rompimento da história do país? Não, a independência não marcou nenhuma ruptura com o processo da nossa história. As bases socioeconômicas com o nosso trabalho escravo, a monocultura, os latifúndios, que eles representavam a manutenção dos privilégios das classes sociais mais altas, eles permaneceram inalteradas. Pois essa foi a nossa atividade, a aula de atividade de leitura de hoje. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula de gênero, leitura e análise.